para si. Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobre Timna, sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu, tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu consegui. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho,
e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Vou fazer um pequeno comentário aqui no verso 28, porque o comentário que farei não estará no sermão, tá? Só para que fique completa a mensagem. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Então a parteira aqui foi usada por Deus já para começar a fazer justiça a uma mulher que havia sido injustiçada no seu passado. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro e lhe disse: como rompeste saída? E lhe chamou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Eu quero deixar como tema aqui o verso 18. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Este, pois, lhe deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Vamos até aqui, irmãos, vamos fazer uma breve oração. Pai gracioso, santo, eterno, Deus de toda graça, nesse momento de culto, Deus, estamos agora diante da tua santíssima presença, e nós necessitamos, Deus, que teu Santo Espírito venha nos iluminar, ó Deus, para que possamos entender esta palavra já revelada. Rogamos, portanto, a Ti, que envie teu Santo Espírito, Senhor, que nos ilumine nessa palavra já revelada, e que tudo que for falado aqui, Senhor, seja falado pelo teu Santo Espírito, apenas pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu clamo a Ti, que nesse momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, justiça nossa. O texto mostra uma incrível história, que começa com uma interrupção, tá? O contexto aqui do livro dos Gênesis é sobre José. As narrativas, os capítulos que estão sendo descritos aqui é sobre José. E de repente há uma interrupção, senhor. Obrigado. E de repente há uma interrupção no contexto todo, e entra o capítulo 38 falando de Judá e Tamar. Bem, isso tem um significado bastante importante, tá? É como se fosse um parênteses na história de José para contar a história de Judá. Judá, o irmão que sugeriu que se vendesse José, tá? Então há uma interrupção na história de José e começa a se contar brevemente a história de Judá. E Judá foi exatamente o irmão que sugeriu que vendessem José como escravo. O capítulo começa falando de uma separação. Judá se separou da sua família. Veja o verso 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ou seja, Judá não podia conviver com o fato dele ter participado da mentira que contaram para o seu pai sobre José. Ele não conseguia mais conviver com o sofrimento de José na mesma casa, com o sofrimento do pai na mesma casa. Então ele sai da sua casa, ele sai da sua parentela, não por ordem de Deus como Abraão, mas por causa do pecado, por causa do seu próprio erro, por causa do seu próprio remorso. Não vejo aqui um arrependimento genuíno, mas eu vejo um peso que o mal estava torturando a mente de Judá. E ele então não consegue mais conviver com seu pai. Então o texto começa dizendo de uma separação. Um homem
que saiu da sua família, saiu do seio da sua família, porque não se arrependeu, porque não foi penitente diante de Deus. Ele preferiu encobrir o seu próprio pecado e não se arrepender diante de Deus. Mas ele não podia mais conviver com o sofrimento de seu pai. Ele não podia conviver com o próprio sentimento que ele tinha, que causou sofrimento a seu pai. O pecado, a inveja, a injustiça trazem suas consequências dolorosas. Interessante que o nome Judá significa louvor. Sim, de fato, vem da descendência de Judá o objeto de todo louvor, Cristo, o Salvador da igreja. Judá, a história de Judá, ela é uma história de um homem que parece não aprender com os próprios erros, que não vai haver transformação, é preciso algo drástico, dar um choque nele, para que ele consiga se situar e ter uma clareza de consciência em algum momento na sua vida. Ele vai de erro em erro, e as coisas na família dele parece que vão se destruindo, parece a descendência dele, que depois viria Cristo, mas neste momento aqui, parece que é uma descendência autodestrutiva. Veja só, Judá teve 3 filhos, o mais velho chamava-se Er. A Bíblia diz aqui que ele era mau, que ele era um homem perverso. Tão perverso, nós não sabemos que tipo de perversidade ele cometia. Qual era a crueldade, qual era essa tamanha maldade que ele tinha. Mas nós sabemos que Deus o tirou da vida por causa da sua perversidade, conforme o texto diz. Por ser perverso, por ser mau, Deus o tirou. E ele morreu. Depois, Onã, ou seja, Tamar foi a esposa do seu primeiro filho, ele, que era perverso e Deus tirou. Havia a lei do levirato, que era a lei, porque a mulher ela não era economicamente ativa, e a mulher precisava de um provedor. Então, quando a mulher ficava viúva, cabia ao irmão ao cunhado, né? O irmão do marido que morreu, assumir aquela mulher para que ela tivesse um sustento. Mas nós vemos aqui que Judá então determina a lei do levirato e fala para Onã, seu segundo filho: toma a mulher do teu irmão que morreu. Para tomar a mulher não era somente sustentá-la, mas tinha que dar uma descendência para ela, porque um dia ele também morreria. E o filho mais velho deveria então sustentar aquela mulher. Isso fazia parte da lei do levirato, certo? Não só ele manter ela por aquele tempo da vida dele, mas providenciar a ela uma descendência. Mas Onã, então ele assumiu a mulher. Judá mandou Onã, que era o segundo filho, assumir Tamar. Ele assumiu, mas recusou-se a dar descendência para ela, para sua cunhada. Então ele jogava o seu sêmen todas as vezes que possuía essa mulher, jogava na terra. E isso desagradou a Deus profundamente. E a exemplo do primeiro irmão, o segundo irmão também morreu. E Tamar então agora se via viúva 2 vezes e sem descendência. Essa mulher, ela estava sendo meio que apanhando da vida. Ela estava sofrendo, porque as suas perspectivas, os seus planos, os seus projetos, o seu próprio sustento, algo concreto que ela podia confiar, ela estava perdendo, escorregando nas mãos. Havia ainda um terceiro filho chamado Selá, mas ele era ainda muito jovem, ele era muito novo. Então Judá, ele faz uma promessa para Tamar, e o nome Tamar significa palmeira. E Judá, então, ele faz uma promessa para Tamar. E ele fala: olha, volta para a casa do teu pai, veste as tuas roupas de viuvez, e quando Selá, meu filho mais jovem, se tornar um homem, você então será a esposa dele e ele vai te dar a descendência. E Tamar, então, creu na promessa.
era direito dela, era a lei do levirato. Havia esta lei estabelecida pelo próprio Deus. E aí então Tamar foi à casa do seu pai, colocou suas roupas de viuvez e ficou ali vivendo com seu pai. O tempo passou e Judá se esqueceu da Tamar. Olha que como Judá, o texto já começa falando de separação. Ele preferia abandonar as coisas, ele preferia abandonar os irmãos dele, ele preferia abandonar o pai dele, porque ele não conseguia conviver com os próprios erros dele. Mas ele parece que continuava cometendo os erros. Agora ele chegou ao ponto de esquecer da sua nora. Ele simplesmente esqueceu que ele tinha que cumprir, que ele tinha um compromisso com aquela mulher. E Selá então se tornou homem, mas Judá se esqueceu de Tamar. Judá se esqueceu do cuidado com a sua nora. Judá, ele não se importou em aplicar a lei do levirato para favorecer a sua nora. Aqui nós vemos duas situações. Um homem que de fato parecia não aprender com seus erros, e uma mulher que precisava muito de justiça. Uma mulher que precisava que a justiça fosse feita, porque ela precisava do seu próprio sustento. Era uma questão de sobrevivência. A atitude dela, o que ela fez, sem levar em consideração certo ou errado, não foi algo movido por uma vingança. Foi algo movido por uma necessidade, não justificando certo ou errado. Mas não foi, aqui está caracterizado que não foi uma vingança, não agiu com vingança com ele. Mas ela precisava fazer algo, porque ela viu que Selá agora já era um homem, e o tempo passou, e ela viu que Judá não cumpriu a promessa com ela. E ela ficou então largada à própria sorte. Uma mulher que se tornaria de fato uma pedinte, ou quem sabe até mesmo uma meretriz, para poder continuar manter o seu sustento. Ela não tinha perspectiva nenhuma de nada. Então, o que ela fez foi realmente algo exigindo, buscando uma ação reparadora, para que pudesse suprir a necessidade que ela estava. Nós não sabemos aqui quanto tempo passou, mas não foi pouco tempo. Nós não sabemos qual a idade de Tamar, nesse momento da vida dela. Mas nós sabemos que era uma mulher que estava perdendo a esperança. E ela não tinha mais a lei a favor dela, porque quem tinha que mover a lei a favor dela era Judá. E ele simplesmente se negou a isso. Então Tamar viu que Selá já era homem e Judá não se importava com a sua providência. Então planejou uma ação e executou o seu plano. Vestiu-se como uma prostituta cultual. Por quê? Qual que é a diferença? As prostitutas cultuais, elas colocavam um véu no rosto. A Bíblia chama de véu aqui, né? Mas se você for se aprofundar um pouco mais na palavra do original do hebraico ali, é como se fosse uma burca. Os irmãos já viram aquelas mulheres muçulmanas, né? Elas têm aquela burca, é algo de difícil remoção. Não era apenas um véu que você poderia levantar, ou um vento batia e levantava. Era quase que uma máscara, mas era algo que impedia que visse a fisionomia dela. Então isso era comum daquelas prostitutas que eram chamadas de prostitutas cultuais. Elas colocavam esse tipo de véu. Então Tamar, ela tirou as suas roupas de viuvez, vestiu-se como uma prostituta cultual, colocando essa espécie de burca, né, que na linguagem bíblica aqui está por véu, né, véu. E Judá não a reconheceu, e ela seduziu o Judá, que não sabia. Judá não sabia que era sua mãe. E ele então ofereceu um cabrito como pagamento dessa suposta prostituição, mas que na verdade ela não estava se prostituindo. Ela estava tentando dar uma solução para aquela situação que ela estava vivendo, agindo errado, com certeza agindo errado, mas demonstrando um puro desespero. Ele ofereceu então um cabrito como pagamento,
Mas ela exigia um penhor, ela não estava preocupada com o cabrito. Ela não queria um pagamento para aquilo. Ela queria uma solução para o seu problema. E ela então exigiu um penhor, uma garantia. Esse era o plano dela. E aqui, a cristologia desta passagem, ela exigiu o selo, o cordão e o cajado. É o que exige de nós o pecado, o engano e o erro. Tamar estava agindo de forma errada. Judá estava se entregando ao pecado. Esta união de coisas que faz parte da característica do erro, do pecado, ele tem um preço e ele traz consequências. Nesta passagem, ela exigiu dele, o cabrito para ela não importava, mas ela exige seu selo, seu cordão e seu cajado. O selo representa a inviolabilidade e a propriedade. Significa Cristo. Isso aqui aponta para Cristo, que é quem nos comprou com alto preço. Nós somos povo dele, povo santo, separado, nação eleita, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, que ele comprou por alto preço e nos guarda puros, santos, para vir nos buscar um dia. Então, o selo que os homens usavam no Antigo Testamento representava a inviolabilidade e a propriedade. Então, eles colocavam esse selo em animais, eles tinham um anel com esse selo que eles colocavam nas suas cartas, nos seus editos, quando eles eram nobres ou reis, eles colocavam. Quando eles tinham uma informação para mandar, eles colocavam uma espécie de cera e colocavam aquele selo. Isto era a mostra, né, da propriedade, da inviolabilidade. Então o anel esse selo era um anel ou um sinete usado para selar documentos, confirmar tratos, acordos, né? Cristo nos enviou o Espírito Santo também como um comprovante de que somos selados por Deus. E isso nós demonstramos no Santo Batismo, de forma visível para todos aqueles que vêm. Ela pediu como garantia o selo. Ela pediu como garantia o cordão. O cordão é autoridade e direção. O cordão é a prova, é a representação da unidade, da união. E Cristo nos uniu a Deus. No Antigo Testamento, o cordão dos homens representava autoridade e direção. Judá era um personagem bíblico que representava o homem de família, o pai, o líder. Sem o cordão, era como ele perder toda essa autoridade. Ele perdendo, em termos, né, aparentemente, o cordão para Tamar, era apenas a confirmação de que ele já havia perdido a união familiar que ele tinha. Ele já havia abandonado seus irmãos, ele já havia abandonado seu pai, ele já havia ficado viúvo da mulher que ele tomou, ele já havia perdido 2 filhos. E agora estava perdendo a sua nora. Quando ele entrega o anel para ela, ele está perdendo, está confirmando que de fato ele já perdeu toda a unidade como um patriarca. E também ela pediu para ele o cajado. O cajado também representava autoridade, mas o cajado ele representava condução e proteção. Era com um cajado que os pastores, por exemplo, de animais, conduziam as ovelhas de um lado para o outro, tiravam elas dos barrancos, dos espinheiros e cuidavam dela. Cristo nos conduz e nos protege. Veja como as 3 coisas que Tamar pediu como penhor, como garantia para Judá, eram os 3 elementos que Cristo faz com o seu povo. Então o cajado, ele simbolizava aqui condução e proteção. O cajado no Antigo Testamento representava bem isso, né? O profeta Isaías fala sobre o cajado do Senhor, que representava a proteção e o cuidado de Deus com o seu povo.
Nos tempos do Antigo Testamento, o cajado já era usado de diversos modos, como proteção das ovelhas, mas sempre no sentido de mantê-las unidas, nunca para espancar a ovelha. E era usado também para espantar e atacar outros lobos, como aquele que era usado como um bordão. Então nós vemos aqui que, após tudo isso, Judá, ele soube, se os irmãos quiserem acompanhar aqui, acho que é no verso 24, Judá soube que Tamar estava grávida. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Veja que já fazia 3 meses desse episódio que Judá havia caído com uma mulher, uma prostituta cultual, segundo os olhos dele. Não era uma prostituta cultual, mas ele achava que era. Já fazia 3 meses que ele tinha perdido os seus valores de dignidade. O seu anel, o seu cordão e o seu cajado. Já fazia anos que ele tinha perdido o convívio com seu pai e com seus irmãos. Já fazia tempo que a família dele estava totalmente desestruturada. Já não havia mais a esposa, já não tinha mais os 2 filhos. Já havia pecado, se entregando, a uma mulher que não era a mulher dele. E quando ele soube que Tamar estava grávida, ele tomou uma postura de juiz, como se ele fosse alguém perfeito, como se ele fosse alguém que mantivesse o selo, o cordão e o cajado. É como se ele olhasse para todas as pessoas e não olhasse para dentro dele mesmo. Era como se ele se sentisse cheio de razão, cheio de autoridade, cheio de poder, com direito de tomar decisões que iam influenciar diretamente, negativamente a vida de outras pessoas, mas ele não conseguia olhar para dentro de si mesmo. E quando ele soube que Tamar estava grávida, alguém foi lhe falar: olha, 3 meses depois, quando alguém foi lhe falar: olha, a tua nora está grávida, ele não pensou em nenhum momento: puxa vida, eu me esqueci dela, nossa, eu não cumpri a lei do levirato, nossa, estou arrependido porque eu não dei, meu filho se tornou homem, e eu tinha uma promessa com ela, que eu ia entregar meu filho para ser marido e provedor dela. Eu abandonei essa mulher, eu abandonei a minha nora, a própria sorte. Em nenhum momento ele pensou essas coisas, em nenhum momento ele pensou isso. Olha o ser humano como é feio, olha a perversidade dos homens, a arrogância, olha a presunção dos homens. Ele dá uma sentença ali: leve ela para fora para ser queimada. Irmãos, a lei mandava apedrejar, não queimar. Ele manda ela para fora para ser apedrejado. Ele era um homem voltado para ele mesmo. Ele já não observava mais as leis de Deus. Este homem estava completamente perdido. Este homem estava um passo da sua autodestruição. Ele perdeu totalmente os seus valores. O cordão, o selo e o cajado físicos, materiais, representam o que ele já havia perdido de dignidade, o que ele já havia perdido moralmente. Ele já não era mais o mesmo homem. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Parece que fica tão claro de entender por que foi ele que sugeriu que vendesse José. Parece que ele tinha uns problemas sérios de caráter, né? Não parece aqui? Parece que ele tinha uns problemas sérios de caráter. E em nenhum momento ele pôs a mão na consciência e falou: eu abandonei minha nora à própria sorte, e agora aconteceu isso com ela. Em nenhum momento ele pensou isso. Mas ele a culpou: traga ela para fora para ser queimada. E deu uma ordem. Mas aí ela já tinha feito todo aquele plano, né? E aí então, verso 25: em tirando-a, mandou ela dizer a seu povo. Olha só, em tirando-a, aqueles homens tiraram ela para fora, ela quase foi morta. E aí
Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: não, peraí, antes de vocês me queimarem, só dá um recado para ele, por favor. Só dá um recado para ele. Mostra para ele isso daqui, ó. Tá? Do homem de quem são estas coisas eu concebi. Do homem de quem é este selo, do homem de quem é esse cordão e do homem de quem é esse cajado. Eu concebi esse filho. Ela não sabia ainda que eram gêmeos, né? Eram gêmeos ainda. Tá? E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Aí, aqueles homens então entregaram, né, esses pertences, o selo, o cajado e o cordão, para Judá, né? E vem o verso 28 aqui, né? Verso 26. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuí. O que quer dizer isso daqui? Quando Judá recupera esses elementos, irmãos, quando Judá recupera os valores de Cristo, ele consegue ver claramente a realidade. Ele parece que é retirar aquele véu de orgulho que ele tinha, que deixava ele cego, é retirado dele. Quando ele retoma aqueles elementos que representam Cristo, quando ele começa a ter contato novamente com os valores de Cristo, ele se esvazia de todo o orgulho, ele começa então a reconhecer que ele de fato precisa do perdão. Ele de fato precisa reconhecer, não apenas estender os dedos e apontar para pessoas, mas ele precisa do perdão de Deus. Ele precisa reconhecer a sua própria fragilidade, os seus próprios erros. E ele pega e diz na frente daqueles homens, eu fico imaginando um homem arrogante, orgulhoso, de repente tem uma postura assim. Aqui para mim, irmãos, parece uma genuína conversão, parece um estado de consciência, parece de fato um homem que se submete à verdade, como alguém que se submete a Cristo. Cristo é a verdade. E ele então reconhece que o errado é ele, e ele admite na frente das pessoas. Reconheceu Judá e disse, não é que Judá pensou, ele disse: mais justa é ela do que eu, porquanto, e ele reconhece o erro que estava cometendo com ela, não cumpri a lei, eu abandonei essa mulher à própria sorte, minha nora, mulher do meu filho, eu abandonei ela à própria sorte, deixei ela sem sustento, eu estou indiferente com relação à vida dela, e agora quero ser juiz, mando queimá-la. Então ele fala, verso 26, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei para o meu filho. Eu aprendo com isso que o pecado sem o arrependimento, ele tira o selo da inviolabilidade, ou seja, Judá vinha cometendo uma série de erros, fugia, esquecia, mas não demonstrava arrependimento, até que quase perdeu todos os elementos da sua autoridade, da sua dignidade pessoal. O pecado sem o arrependimento, tira o cordão, o quebrantamento da comunhão. O cordão é o que nos une em aliança com Cristo, nos ata, nos amarra a Ele. Sem Ele, ficamos vulneráveis, seguindo o nosso próprio pensamento. Assim, exatamente assim como vivia Judá. Pode ser que a gente não mande queimar ninguém, mas é a mesma postura. E o pecado sem arrependimento nos tira o cajado. Se você ler lá, não vai dar tempo de a gente ler, mas em Êxodo capítulo 12, verso 11, quando Deus manda comer a Páscoa, Deus manda eles comer a Páscoa preparados, com o cajado na mão. Eles comem o pão asmos e o cordeiro com o cajado na mão, pronto para fugir, pronto para sair, preparados. Deus fala, come essa Páscoa com o cajado na mão, né? Êxodo 12, 11.
Então Deus manda comer a Páscoa preparados com o cajado na mão. Sem o cajado, nós ficamos totalmente despreparados espiritualmente. Então era um homem que quem estava entregue à própria sorte espiritual era ele, e não ela. Conclusão: Judá precisou de um choque. 3 meses aflito porque perdeu os valores da sua dignidade. Ele não estava aflito porque ele perdeu a dignidade. Ele estava aflito porque ele perdeu o que era visível, o que representava o material. Agora, se alguém me perguntar onde está o seu cajado, onde está o seu selo, eu vou passar vergonha. Ele estava preocupado com isso, ele estava preocupado com ele mesmo. Ele ficou 3 meses em choque, aflito, e só depois disso conseguiu perceber o quanto estava errado. Devemos ser menos juízes dos outros e mais vigilantes à nossa própria conduta. A vida cristã não é, de fato, irmãos, passar a vida pecando e querendo ter contato no culto com Deus, como se fosse um cajado, um cordão e um selo. A vida cristã é na segunda-feira, é na terça-feira, é na quarta-feira, é de dia e é de noite. Mas nós precisamos permanecer em Cristo. Guardemos o que temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Eu quero terminar lendo apenas o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Esses valores, o selo, o cajado e o cordão, é Cristo em nós. E o pecado, o objetivo do pecado é tirar isso de cada um de nós. Cuide de cada um para que ninguém roube a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Quero, como resposta a esse sermão,